módulo 1,5, 30 dentes. Eu quero falar para vocês sobre montagem de máquinas com cremalheira. Então, quando você vai comprar uma cremalheira, o que eles te vendem? Isso daqui, ó. Então, o sistema de mola, ele é obrigatório. Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre cremalheiras, tá? Vai ser um vídeo aí polêmico, a gente vai falar se utilizar mola ou não, é gambiarra ou não. Eu vou explicar para vocês quando utilizar mola, por que utilizar mola, quando não utilizar a mola, tudo que você precisa saber sobre a mola na cremalheira, ali no conjunto cremalheira-pinhão, se você deve ou não utilizar mola, se é gambiarra ou não. Fica ligado, deixa nos comentários o que você acha, assiste o vídeo inteiro e depois você me fala no final o que você pensa, se você mudou de opinião ou não. Ou se você não concorda com nada que eu falei aqui também, deixa nos comentários. Se você concorda também, deixa nos comentários. Eu quero saber, eu vou ler aí comentário de todo mundo. E outra coisa, pessoal, recadinho rápido. Hoje está começando lá em São Paulo a Expo MAF, tá? Eu vou estar participando da feira amanhã, então amanhã, dia 7, quarta-feira, eu vou estar andando lá pela feira e às 2 horas eu vou estar no stand da OBR. Passa lá para me encontrar, para a gente conversar, para você tirar alguma dúvida, para você falar sobre os seus projetos, para você conhecer o stand da OBR. Vai ser bem legal, a feira é super legal, tem várias máquinas, dá para você se inspirar e ver aí os grandes fabricantes, né? As máquinas que eles montam, que eles estão vendendo, ter ideias novas aí. Eu gosto de ir porque é bem legal, tá bom? Então, 2 horas no stand da OBR, você me encontra lá. Então, vamos falar sobre cremalheiras. Se liga no vídeo. Bom, pessoal, vamos falar sobre montagem de máquina Halter, né? Máquina CNC com cremalheira. Aqui eu tenho um pinhão, módulo 1,5, 30 dentes. Eu quero falar para vocês sobre montagem de máquinas com cremalheira, tá? Muita gente fica brava quando eu falo que montar cremalheira e pinhão com mola é gambiarra, né? Só que eu quero explicar para vocês por que eu considero gambiarra, mas eu nunca disse que não funciona, tá? Pelo contrário. Você vai precisar colocar mola, se você entender o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre as cremalheiras, sem mimimi, sem choro. Não quero ninguém colocando nos comentários aí, minha máquina tem cremalheira, você falou mal da minha máquina. Não é nada disso, tá, pessoal? Aqui a gente é adulto, vamos conversar seriamente sobre montagem de máquinas com cremalheira. Se você coloca mola ou se você não coloca mola. Então vamos lá, a maioria das pessoas quando vai montar uma Halter, ela se preocupa em montar uma máquina precisa, né? O mais precisa possível, o mais precisa que ela possa pagar, né? Então ela se preocupa em colocar a movimentação linear, ela se preocupa em colocar um eixo com apoio, né? Com pylon blocks, ou ela, se ela puder gastar um pouquinho mais, ela coloca um trilho com patins, né? Que seria o melhor dos mundos aí, né? Colocar um trilho com patins, beleza, né? Então vamos lá, você se preocupou em montar a sua máquina, em comprar os melhores componentes, colocou lá um trilho com patins, pegou uma controladora legal, ou uma RNR EcoMotion, ou uma controladora standalone, ou você colocou um spindle de 3 cavalos, inversor de frequência, você se preocupou aí talvez em ter um computador legal para tocar sua máquina, colocar aí os melhores componentes. Só que na hora de colocar a cremalheira, você vai lá na loja e você pede uma cremalheira, simplesmente falando, preciso de 2 metros de cremalheira, preciso de 3 metros de cremalheira. O máximo que você fala é escolher o módulo, né? Aqui no caso o módulo 1.5, então você vai falar, eu quero módulo 1, módulo 1.5, módulo 2 e só isso, né? Eu não conheço ninguém que quando foi comprar uma cremalheira pediu a precisão da cremalheira. Você conhece? Você já pediu a precisão da cremalheira na hora de comprar? Você não pede, tá? Porque ninguém fala sobre isso, tá bom? Então, quando você vai comprar uma cremalheira, o que eles te vendem? Isso daqui, ó. Uma cremalheira. Essa aqui é uma cremalheira módulo 1,5, olha só. Funciona, encaixa perfeitamente. Essa cremalheira aqui, por exemplo, olha só, não tem nada escrito nela, a não ser o módulo. Tem aqui, ó, módulo 1,5 e é uma barra de 2 metros, tá? Aqui eu cortei ela, mas era uma barra de 2 metros. Então, quando você compra uma cremalheira, eles te vendem isso aqui. A maioria das lojas no Brasil, que você vai comprar peças para CNC, quando você pede uma cremalheira, dificilmente alguma loja vai te falar qual é a precisão que você quer. Muitos lojistas nem sabem da precisão da cremalheira que estão vendendo. Já falei isso para vocês num vídeo passado sobre cremalheiras. Vou deixar o link aqui na descrição, aonde eu falo para vocês muitas informações sobre cremalheira.
Então vamos lá, você vai comprar a cremalheira na loja, você pede a cremalheira, você só escolhe o módulo, você não fala qual a precisão que você quer, o vendedor não te pergunta porque ele só tem essa para vender. Qual que é o problema dessa cremalheira, pessoal? Essa cremalheira, primeiro, não está furada e ela não é retificada. Sem contar que a classe dela é uma classe 10. Classe 10 não é indicada para uma máquina de alta precisão, tá? Mas, beleza, vamos continuar. Eles te vendem uma cremalheira, geralmente não está furada e ela não é retificada. Então, aí começa o problema. Primeira coisa, você vai ter que furar. Dificilmente você vai furar isso aqui alinhado. Então, você já não vai furar isso aqui totalmente alinhado. Segunda coisa, você vai instalar lá na sua máquina o seu trilho com patins, belezinha, né? Você vai passar um relógio comparador, você vai instalar isso aqui super alinhado. Beleza, só que na hora de instalar a cremalheira, ela não é retificada. Você não tem como passar o relógio comparador aqui, ó, na cremalheira. Então você não consegue instalar essa cremalheira paralela com esse cara aqui perfeitamente. Você vai conseguir, tipo assim, a olho nu, olhando, colocando aí um paquímetro, você vai achar que tá, né, que tá paralelo. Mas pelo fato dela não ser retificada, não vai estar realmente paralelo, tá, pessoal? Vai ter variação, tá? Esse é o problema de tudo, pessoal. Essa cremalheira, por não ser retificada, não vai estar paralelo com o seu conjunto. Então, o que acontece? Você vai instalar aqui em cima desse patins o pórtico da sua máquina, né? Nesse pórtico você vai colocar o motor. No motor vai ter o redutor planetário e vai ter o pinhão instalado, né? Então, o pinhão vai estar instalado lá. Vai ter o conjunto aqui, né? Se você fizer um conjunto fixo, com o motor fixo, com o pinhão instalado também fixo no redutor, no motor, o que vai acontecer? Por essa cremalheira não ser retificada, vai acontecer que quando a sua máquina se deslocar aqui para esse lado, por exemplo, pode ser que os dentes do pinhão fiquem longe dos dentes da cremalheira. Pode ser, tá? Por quê? Porque isso aqui não é reto. Pode ser que quando você movimentar a sua máquina para cá, pode ser que aqui fique tão apertado, mas tão apertado, que a sua máquina não consegue andar ou ela vai esforçar demais. Seu motor pode até perder passo para passar desse ponto aqui, porque aqui ficou muito apertado. Então vai ter local que vai ficar perfeito, vai ter local que vai ficar longe, vai ter local que vai ficar muito apertado. Por quê? Não é uma cremalheira retificada. Como resolve isso? Simplesmente, ao invés de utilizar um pórtico aqui travado, né, você utiliza um pórtico móvel. Se você utiliza um pórtico móvel aqui, você precisa colocar uma mola, né, para tensionar isso daqui. Então o que aconteceria? Quando chegasse aqui no local que estaria afastado, a mola ia puxar, né? Quando viesse para o lado que ia ficar travado, por ser um conjunto móvel, ele ia deixar liberar, né? Então a máquina ia conseguir passar sem muito esforço porque não ia estar travado. Então vai funcionar perfeitamente porque vai ter uma mola fazendo o ajuste. Quais são os problemas? Primeiro, a mola vai estar sempre forçando o pinhão de encontro à cremalheira, coisa que não é legal porque vai aumentar o desgaste prematuro, tá? O pinhão não foi feito para ser forçado nesse sentido. O pinhão ele é para fazer força assim, ó, para lá e para cá, né, nos dentes. Não para fazer força assim, ó, dente com dente, forçando nesse sentido, tá? Então vai haver um desgaste prematuro, tá bom? Não precisa disso. Então o sistema de mola ele é obrigatório se você estiver utilizando esse tipo de cremalheira. Por quê? Porque essa cremalheira não deveria estar aqui. Então, se você optar por essa cremalheira, você é obrigado a colocar um sistema de mola para você conseguir ter o funcionamento da sua máquina. Daí muita gente vai colocar aqui no comentário: ah, minha máquina tem cremalheira, tem o pinhão, tem mola e funciona super bem. Funciona super bem, eu nunca disse que não funciona. Inclusive eu estou falando para você que se a sua cremalheira for dessa, você precisa colocar mola. Precisa colocar mola. Se você montar com essa cremalheira travado, vai dar problema. Vai ter local que os dentes vão ficar frouxos ali, ó, vai ficar com jogo, e vai ter local que vai ficar apertado demais, tá? Você precisa, se você for utilizar essa cremalheira, você precisa colocar mola. É obrigatório. Por isso que todo mundo monta desse jeito. Porque compra uma cremalheira mais barata,
e daí como ela não é retificada e você não consegue fazer a instalação correta, alinhado 100%, então você tem que usar o sistema de mola para compensar, senão não vai funcionar. Agora, se ao invés de você colocar essa cremalheira aqui, se você coloca essa cremalheira aqui, olha só, isso aqui é uma cremalheira classe 6 de altíssima precisão. Essa cremalheira, para você ter uma noção, ela tem mais precisão que um fuso de esfera laminado classe C7. Então aqui você tem mais precisão do que um fuso de esfera classe C7. Ela já vem furada de fábrica, para você não ter que furar de qualquer jeito. Ela é retificada dos 4 lados, então você consegue fazer a instalação, você consegue colocar um relógio comparador aqui, passar o relógio comparador na parte de trás aqui, ó, da cremalheira e fazer a instalação correta, totalmente paralela com o eixo linear, tá? Então, com isso, você consegue posicionar seu pinhão no local correto, pode montar com um pórtico travado, porque como ela está paralela, perfeitamente paralela na hora de fazer a instalação, esse pinhão vai passar por igual, independente do local da cremalheira. Com isso, você não vai ter o sistema de mola, você não vai ter o pinhão sendo forçado em contra a cremalheira, forçando os dentes. Você vai fazer a instalação com uma folga controlada. Geralmente o pessoal coloca uma folha de papel, faz o aperto, faz a montagem, e depois quando você desloca a máquina, você tira o papel, ele vai ter aquele 0,1 milímetro de folga entre os dentes, que é uma distância controlada ao longo da cremalheira inteira, tá? Então, qualquer lugar que você for, né? Qualquer local que você for, sempre vai estar na mesma posição, porque a cremalheira está alinhada, porque ela é retificada, você consegue fazer a instalação dela correta. Qual que é a grande diferença? Primeiro, essa cremalheira tem muito mais precisão. Segundo, pelo fato do conjunto estar travado, você consegue altíssimas velocidades. Você consegue fazer movimentações em alta velocidade, tá? Coisa que com a mola você não consegue adequadamente, tá bom? Você vai conseguir muito mais velocidade no sistema travado do que no sistema com mola. Sem contar que essa cremalheira tem muito mais precisão. Algumas pessoas vão falar que eu estou falando dessa cremalheira somente porque eu tenho patrocínio da empresa que vende essa cremalheira. Pessoal, eu não estou falando nem a marca da cremalheira para vocês, tá? Isso aqui pode ser de qualquer empresa, desde que ela seja retificada, vai ser sempre melhor que essa daqui, tá? Não importa a empresa, tá bom? Então vamos lá. Se você montar a sua máquina com essa cremalheira que não é retificada, você precisa de um sistema com mola. Se você montar com essa que é retificada, você não precisa do sistema com mola, pode fazer o sistema travado. Você vai ter mais velocidade do que nessa. Se você comprar essa cremalheira e quiser montar o pinhão travado, vai dar problema, não faça isso. Se você comprou essa cremalheira, use mola. Se você comprou essa cremalheira retificada e você quer colocar o sistema com mola, você não precisa do sistema com mola. Você vai sair perdendo se você colocar um sistema com mola nessa que é retificada, que você pode fazer um alinhamento correto. Porque o sistema travado vai te dar muito mais velocidade de movimentação do que o sistema com mola, que a mola pode acabar patinando em altas velocidades, tá? Então, pessoal, qual é o certo? Não tem certo. O certo é o seguinte, se você comprar essa, utilize mola, porque ela tem defeito. Ela não é ideal para se colocar numa máquina de precisão. Então, o fato de utilizar uma cremalheira que não seria ideal te obriga a utilizar a mola. Se você colocar uma cremalheira que é a correta para te dar uma máquina de precisão, que já vem retificada, você não precisa do sistema de mola. Por isso que eu falo que colocar mola na cremalheira é gambiarra, pessoal. Por quê? Pelo fato que essa cremalheira não deveria estar na sua máquina. Essa cremalheira não deveria ser utilizada. Mas ela é utilizada por quê? Porque é mais barata. O pessoal compra na China, traz para vender, por quê? É mais barata. Essa daqui custa 6 vezes mais caro. Só que quando as pessoas vão comprar a cremalheira, elas perguntam, eu quero uma cremalheira módulo 1.5. Ninguém fala de precisão. Então, os fabricantes viram que se eles trouxerem uma dessa aqui para vender e foram vender por X,
Essa daqui eles podem vender por X dividido por 6, né? 1/6 do valor. Então as pessoas acabam comprando essa e acabam montando com pinhão, com mola, sem saber por que estão montando com mola. É isso que eu queria passar no vídeo para vocês. Por que se utiliza mola e por que se não utiliza mola. Se você pegar as grandes empresas que fabricam máquinas muito top de mercado, máquinas... Inclusive as fabricantes nacionais que estão deixando de fabricar, estão importando da China, as máquinas prontas, estão só montando no Brasil, as máquinas vêm com essa cremalheira aqui, com um sistema, com motor travado, sem mola. Por quê? São cremalheiras de precisão, retificadas, instaladas corretamente, não precisa de mola. Se você pegar as máquinas mais top, vocês vão ver que todas são montadas com esse tipo de cremalheira sem a mola. Inclusive teve gente nos comentários que colocou assim: ah, eu nunca vi uma máquina que utiliza cremalheira sem o sistema de mola. Não é porque você nunca viu que não existe, ou não é porque você nunca viu que não seja correto. Pelo contrário, você sempre vê esse, por quê? Esse aqui é o mais barato e no Brasil geralmente a gente tem problema em comprar as peças porque as peças são muito caras e a gente tenta montar com o que é mais barato. E eu não estou criticando ninguém aqui, tá, pessoal? Eu já montei máquinas assim, com essa cremalheira. Tanto é que eu tenho a cremalheira aqui, tá? Mas lembre-se, se você vai montar com essa cremalheira, você tem que utilizar mola, pelo fato da própria cremalheira não ser adequada. Se você puder comprar essa, você está comprando a cremalheira certa. Daí você pode utilizar sem mola, porque ela vai ficar bem alinhada. Lógico, você precisa montar corretamente, alinhado também certinho, né? Então, pessoal, a diferença é, qual que é melhor? A melhor é essa, tá? Essa daqui é classe 6, essa aqui é classe 10. Qual é melhor? É essa, não tem o que discutir. Essa aqui não é retificada, essa aqui é retificada. Qual é melhor? É essa aqui é melhor, não tem o que discutir. Ah, essa aqui é mais barata, essa aqui é mais cara. Lógico, essa aqui é mais barata porque não é retificada e não é de precisão. Então essa é mais barata e essa é mais cara. Também não tem o que discutir. Se essa aqui tem mais precisão e é retificada, é lógico que ela é mais cara que essa. Não tem o que discutir. Ah, essa daqui, se eu colocar a mola, vai funcionar? Vai funcionar. Só que ela tem uma precisão inferior a essa. Essa daqui, se eu colocar o pinhão sem mola, vai funcionar? Vai funcionar porque é o jeito certo. Não precisa da mola, vai funcionar perfeitamente e você pode até atingir altas velocidades, coisa que com essa, com mola, você não vai conseguir, tá bom? Então eu chamo que colocar a mola é uma gambiarra, por quê? Porque essa cremalheira não deveria estar na sua máquina, essa cremalheira só está lá porque ela é mais barata e para ela funcionar precisa da mola, tá bom? Simples assim, eu quero que você seja o tipo de pessoa que sabe o que está fazendo. Se você decidiu colocar essa, é porque você sabe. Estou colocando uma cremalheira mais barata, uma cremalheira que não tem retífica, e por isso eu não vou conseguir um alinhamento, então eu vou utilizar um sistema de mola, vai funcionar bem, vou ter a minha máquina e vai funcionar. Perfeito, eu quero isso, eu quero que você saiba o que você está fazendo. Não, eu tenho um pouco mais de dinheiro, vou investir em uma que tem mais qualidade, mais precisão, posso daí fazer uma montagem sem um sistema de mola. Eu só quero que você saiba o que você está fazendo, porque tem muita gente que, quando compra cremalheira, só compra a mais barata, por quê? Não sabe que tem diferença de precisão, e se a gente não for comprar cremalheiras e pedir precisão, os lojistas não vão trazer dessa, só vão trazer dessa. Então, pessoal, quando você for comprar uma cremalheira, pergunta para o vendedor qual é a precisão. Você vai ver que tem muitas lojas, muitos vendedores que não sabem nem a precisão do que estão vendendo, tá bom? Então fica ligado nisso, pergunta, porque se a gente perguntar, vai começar a forçar eles a ir atrás, a descobrir, a falar, não, a gente tem essa classe 10, mas a gente tem essa classe 6. Vai poder te oferecer, muita gente compra essa, e às vezes a pessoa tem dinheiro e ela nem sabe que existe essa. É isso que eu estou falando, tá? O vídeo é para instruir vocês que você pode montar assim com mola, você pode montar assim sem mola, que existe uma classe inferior e existe uma classe superior, tá bom? Para quando você for comprar, você saber escolher, pessoal. Vocês precisam ter a informação para saber escolher, não aceitar o que o vendedor te vende, tá? Então, você pode montar desse jeito, eu quero que você monte consciente. Você pode montar desse jeito, eu quero que você monte consciente, tá bom? O nosso projeto da Revolution número 5 vai usar essa cremalheira e vai usar o sistema sem mola, tá? Porque a gente vai utilizar essa cremalheira aqui, então a gente vai ter um pórtico travado, certinho, para funcionar em altas velocidades. Vai montar com essa? Beleza, utiliza o sistema de mola, vai funcionar perfeitamente.
Só que essa aqui tem menos qualidade que essa em questão de precisão. Essa aqui é classe 10, essa aqui é classe 6, muito mais precisa. Essa aqui não é retificada, essa aqui é retificada. Ah, essa aqui é melhor só porque é da empresa X que está me patrocinando? Não. Você pode comprar a classe 6 de qualquer marca se eles tiverem para vender. Vai ser sempre superior à classe 10, tá bom? Não importa a marca em si. Importa que tem diferenças, classe 10 e classe 6. Não retificada, retificada. Comprou dessa, utiliza com mola. Comprou dessa, pode utilizar sem mola, tá bom? É só um vídeo com mais informação para que vocês tomem as suas decisões, para que vocês escolham se é melhor ou se é pior. Pode ser que o que você vai usinar aí na sua casa, na sua empresa, essa cremalheira aqui dê a precisão que você precisa. Pode ser que você precise de uma dessa para essa precisão ser maior, para você ter um produto com mais qualidade. Então, depende do que você vai fazer. Se você precisa de pouca precisão, não precisa gastar mais nessa. Se você precisa de alta precisão, você tem que gastar com essa. Então, tudo depende do resultado final que você quer ter. E eu só estou te dando informação para você comprar consciente, para você montar consciente, para você projetar a sua máquina consciente de qual das duas você deve utilizar. Lembrando, mais uma vez, que essa não é retificada, precisa de mola, porque você não faz a instalação alinhada. Essa é retificada, você consegue alinhar, então você pode instalar o pinhão sem mola, tá bom? E essa tem classe 6, altíssima precisão, essa tem classe 10, baixíssima precisão. Bom, pessoal, vocês viram aí, tem um jeito certo, tem um jeito errado, na verdade não tem, tá? Todos são certos desde que você saiba o que você está fazendo. Existe sim cremalheiras melhores que outras, tá bom? Por quê? Porque tem a classe de precisão, uma classe 6 é melhor que uma classe 10, mas também depende da aplicação. Se você precisa de uma aplicação que a classe 10 já te atende, beleza, vai ficar mais barato. Se você precisa de uma aplicação que a classe 6 te atende, então você vai ter que gastar mais numa classe 6. Só que o sistema de mola ou sem mola vai depender da qualidade da cremalheira. Como eu disse para você, se a sua cremalheira não é retificada, você tem que utilizar a mola para suprir a deficiência da cremalheira, tá bom? Por isso que eu falo que é uma gambiarra, porque você precisa colocar esse recurso da mola, porque a cremalheira não te entrega o alinhamento correto, não te dá a precisão que você precisa para montar uma máquina de precisão. Somente por isso, tá bom? Mas funciona perfeitamente com a qualidade da cremalheira. Se você quer uma máquina com uma qualidade maior para atingir velocidades maiores, vai de cremalheira retificada, porque daí vai te entregar o alinhamento que você precisa para fazer um conjunto travado sem a mola. Simples assim. Eu só estou te mostrando quando você precisa utilizar a mola e quando você não precisa utilizar a mola, vai de você. Eu quero somente que você saiba o que você está fazendo. Eu quero que você seja o tipo de pessoa que quando for montar a sua máquina, você saiba o que está fazendo. Se você optar por um, que você saiba o que você está fazendo. Não porque você viu alguém fazer. Quero que você monte sabendo o que você está fazendo. E quando você for comprar cremalheira, pergunta para o vendedor qual é a precisão da cremalheira que ele está vendendo. Você vai se surpreender com muitos vendedores que não fazem a mínima ideia do que estão vendendo para você. Então fica ligado, deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal, pessoal, para você ter mais conteúdo como esse. A gente se vê no próximo vídeo.